Dizem que todo mito nasce de um medo, e que toda lenda antiga esconde algo de real por trás. A história da Fonte da Juventude, por exemplo, nunca foi sobre juventude. Foi sobre memória, e sobre aquilo que nunca deveria ser lembrado. Mas e se eu te dissesse que existe um artefato muito mais assustador? Um que não te dá a vida eterna, mas te diz exatamente quando ela vai acabar. Na pequena e esquecida cidade de Riacho Fundo, ninguém ousava pronunciar o nome da Ordem da Última Visão. Era um culto antigo, tão secreto, que seu nome jamais apareceu em qualquer registro oficial. Seus líderes não acreditavam em vida após a morte, nem em céu ou inferno. Para eles, só existia uma entidade suprema, o tempo, e o tempo, segundo eles, era um deus faminto. O ritual mais sagrado desse culto era chamado de o Olho do Fim. Era o momento em que o deus tempo revelava a um escolhido a data exata em que sua vida seria ceifada. Mas para receber tal conhecimento, era preciso um sacrifício. Não um sacrifício comum, de sangue ou de vida. Era um sacrifício de memória. E foi assim que tudo começou. Em 1893, uma jovem chamada Helena Alves, conhecida na cidade por seu dom extraordinário, foi levada à força pelos membros da ordem. Helena tinha uma memória perfeita, hipermnésia, como chamariam hoje. Ela se lembrava de tudo, absolutamente tudo, desde os primeiros dias de sua infância. Cada cheiro, cada som, cada rosto. Para os líderes do culto, sua mente era um banquete, rica o suficiente para saciar a fome do Deus Tempo. Levaram-na para o salão principal do templo escondido. Um lugar frio e úmido. Amarrada no centro, Helena viu-se cercada por velas negras, cujo cheiro nauseante de gordura humana impregnava o ar. O líder do culto, uma figura imponente conhecida apenas como o Cronarca, aproximou-se dela. Em suas mãos, ele segurava um espelho oval, com uma moldura de ouro antigo. O objeto era tão velho que parecia pulsar, como se tivesse um coração próprio. O Cronarca olhou nos olhos de Helena, um misto de piedade e fanatismo em seu rosto. Você não vai morrer. Não agora, ele sussurrou, antes de pressionar a superfície gelada do espelho contra o rosto da jovem. Então, o ritual começou. O espelho começou a brilhar com uma luz pálida e doentia. Helena sentiu uma dor que não era física. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada. O espelho estava sugando suas lembranças. O primeiro aniversário, o rosto de sua mãe cantando para ela dormir. O primeiro dia na escola, o calor do sol em seu rosto. O nome de seu pai. Tudo estava sendo arrancado dela, pedaço por pedaço, como se fossem farpas de vidro sendo puxadas de sua mente. Ela gritava, não um grito de dor física, mas de perda existencial. Enquanto suas memórias eram devoradas, o espelho ganhava vida. A superfície lisa começou a brilhar intensamente, e por um instante, pareceu formar olhos que a encaravam de volta. Quando a última lembrança foi arrancada, quando sua mente se tornou uma tela em branco, o corpo de Helena desabou no chão, inerte, vazio, como uma casca oca. Mas sua alma não se foi. Ela ficou presa ali, na superfície do espelho. Seu reflexo nunca mais desapareceu. Uma imagem fantasmagórica presa para sempre no vidro. E com esse sacrifício, o artefato ganhou seu poder aterrorizante. Depois daquela noite, qualquer pessoa que olhasse naquele espelho via uma sequência de imagens perturbadoras. Primeiro, via a si mesma, seu reflexo normal. Mas então, a imagem começava a mudar. O rosto envelhecia em segundos, a pele enrugava, os cabelos ficavam brancos, os olhos perdiam o brilho, e por fim, a revelação final. Atrás de seu reflexo envelhecido, uma data aparecia, escrita no vidro como se alguém, por dentro, estivesse rabiscando com o dedo a data exata da sua morte. Muitos que viram seu fim tentaram lutar contra o destino. Alguns, em um ataque de fúria e desespero, tentaram quebrar o espelho, mas ele nunca rachava. Nunca sofria um arranhão sequer. Outros tentaram fugir, mudar de cidade, de país, trancar-se em casa no dia fatídico. Mas, ira inutal, a data continuava certa. As vítimas, 100% delas, morreram exatamente no dia, em alguns casos, na hora mostrada pelo espelho. Com o passar do tempo, os rumores sobre o espelho da morte se espalharam como uma praga. Famílias inteiras desapareceram, destruídas pela loucura e pelo desespero que a certeza do fim trazia. A Ordem da Última Visão, por sua vez, cresceu em poder e influência, operando nas sombras. O Cronarca tornou-se uma figura quase mitológica,
Um fantasma que surgia em relatos de pessoas que diziam ter tido a visão final. Ele aparecia para coletar o espelho, ou para observar o destino se cumprindo. Décadas se passaram. O espelho desaparecia e reaparecia em lugares diferentes, deixando um rastro de mortes e tragédias. Foi visto em um leilão em Paris, na coleção de um nobre russo, no porão de uma casa em Nova Orleans. Cada novo dono encontrava o mesmo destino. Muitos anos depois, já no século XX, o espelho reapareceu na loja de um antiquário em uma cidade pequena. O homem, fascinado pela beleza e pela estranha aura do objeto, o colocou em exibição. Poucos dias depois, ele foi encontrado morto em sua loja. A causa da morte foi um ataque cardíaco, mas o mais bizarro foi o estado de seu corpo. Seus olhos haviam sido arrancados. Ao lado dele, um bilhete escrito com uma caligrafia trêmula dizia: "Ninguém deve ver sua hora." E o espelho desapareceu mais uma vez, sem deixar vestígios. As autoridades nunca encontraram o objeto, e o caso foi arquivado como um mistério sem solução. Dizem que o espelho ainda está por aí, que ele não pode ser encontrado por quem o procura. Ele escolhe você. Talvez ele apareça em um mercado de pulgas, em uma loja de antiguidades esquecida, ou até mesmo herdado de um parente distante. Ele se apresenta a você quando você menos espera, e quando você olha para ele, atraído por sua beleza sinistra, já é tarde demais. Você vê seu reflexo, depois seu rosto envelhecido, então a data. E não importa o que você tente fazer depois. Não adianta correr, se esconder ou tentar enganar o destino. A data nunca muda. E a morte sempre chega na hora marcada. E aí, você teria coragem de olhar? Se um espelho como esse aparecesse na sua frente, o que você faria? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais lendas e mistérios. Obrigado por assistir e até a próxima.